O diabetes mellitus é uma doença caracterizada pela concentração elevada de glicose no sangue e afeta cerca de 25% da população. Existem três tipos de diabetes mellitus. O diabetes tipo 1, que é caracterizado pela perda total da função das células beta do pâncreas, que são as células que produzem o hormônio insulina, o principal regulador dos níveis de glicose no sangue. E então, essa é uma causa de diabetes, do caso diabetes tipo 1, e, de modo geral, existe um mecanismo autoimune por trás do diabetes tipo 1, ou seja, a destruição dessas células do pâncreas ocorre por uma ação do sistema imunológico do próprio organismo, desencadeado por uma série de fatores. O outro tipo de diabetes é o diabetes tipo 2, que é o mais comum, responde por 95% dos casos, e é caracterizado por uma diminuição relativa da secreção de insulina no sangue e uma resistência ao efeito da insulina nos tecidos. Então, pode haver até aumento da secreção de insulina e aumento da concentração de insulina circulando no sangue das pessoas que têm diabetes tipo 2. Porém, essa insulina não faz o efeito desejado nos tecidos, principalmente no fígado e no músculo esquelético. E isso então leva a um aumento da glicose no sangue desses indivíduos. Existe também o diabetes gestacional, que pode afetar mulheres durante a gravidez e que aumenta o risco da mulher desenvolver diabetes tipo 2 no futuro, além de trazer possíveis complicações durante a gravidez, tanto para a gestante quanto para a criança. Os sintomas do diabetes mellitus em estágios iniciais, geralmente eles passam despercebidos, ou seja, a pessoa não tem manifestações significativas e por isso não sabe que está desenvolvendo diabetes. Pode descobrir por acaso quando faz exames de laboratório de rotina ou então quando surgem alguns sintomas e a pessoa acaba procurando auxílio médico. Os principais sintomas, quando surgem, são micção frequente, sede ou fome excessivas, perda de peso involuntário, ou seja, sem a pessoa fazer dieta, um cansaço crônico, visão embaçada, dificuldade de cicatrização, dor ou dormência nos pés ou nas mãos, elevação de gorduras no sangue, principalmente triglicerídeos, e uma outra manifestação muito comum e importante é a disfunção erétil. Então, a dificuldade de ereção, muitas vezes, é um sinal, e muitas vezes o sinal inicial, de que o indivíduo está com diabetes. Daí a importância de não se automedicar quando se desenvolve uma dificuldade de ereção. É preciso fazer exames de laboratório e verificar se a pessoa não tem uma outra doença que esteja contribuindo para essa manifestação. Quando o diabetes fica sem tratamento, é possível haver uma série de complicações e até mesmo a pessoa pode ter alteração de consciência que pode levar ao estado de coma e à morte do indivíduo. Existem então vários fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento do diabetes tipo 2, que é o mais comum. Um dos principais fatores é o aumento da idade. O sexo feminino também é muito mais acometido e principalmente as mulheres que têm a síndrome de ovários policísticos. Essas mulheres têm uma tendência a desenvolvimento de obesidade e também de diabetes tipo 2. A testosterona baixa em homens é um fator também que predispõe ao desenvolvimento do diabetes. A testosterona é um hormônio muito importante para o desenvolvimento e metabolismo da musculatura esquelética e por isso então os homens que têm uma diminuição da testosterona no sangue acabam desenvolvendo um aumento da glicose
pelo consumo mais baixo de glicose na musculatura esquelética. A obesidade e o sedentarismo são fatores de risco também importantes, assim como a hipertensão arterial, com ou sem tratamento. A diminuição do colesterol dito bom, que é o colesterol HDL no sangue, também é um fator de risco importante para desenvolvimento do diabetes tipo 2, principalmente quando os níveis de colesterol HDL estão abaixo de 35 miligramas por decilitro. Elevação de triglicerídeo no sangue, triglicerídeo é um outro tipo de gordura, principalmente acima de 250 miligramas por decilitro. A história familiar de diabetes tipo 2 também é um fator importante, aí entra então um componente genético do diabetes tipo 2. O padrão alimentar também contribui, principalmente aquela pessoa que tem uma alimentação muito rica em açúcares, em geral carboidratos. Uma outra característica que está associada com um aumento significativo do risco de desenvolver diabetes tipo 2 é uma alteração na pele que se chama acantose nigricans, que é uma pele mais escura do que a pele normal do indivíduo e que é mais grossa ou um pouco áspera em determinadas regiões, principalmente áreas de dobra do corpo. Então, pescoço, cotovelo, joelho, virilha, axilas ficam com uma coloração mais escura do que o restante da pele do indivíduo. E como que o diabetes afeta o organismo? Então, nós temos o seguinte, que a falta da insulina ou a diminuição do efeito da insulina, como no caso do diabetes tipo 2, e que é chamado, então, essa diminuição do efeito da insulina é chamada de resistência à insulina. Então, a falta da insulina ou a resistência ao efeito da insulina impede a passagem da glicose do sangue para o fígado e para o músculo esquelético. Então, quando a pessoa se alimenta, absorve os açúcares dos alimentos, a glicose tende a aumentar no sangue, normalmente a insulina seria secretada na corrente sanguínea e iria atuar no fígado e no músculo esquelético, fazendo que uma quantidade maior de glicose penetrasse nesses tecidos. Na falta da insulina ou devido à resistência ao efeito da insulina, isso não acontece, então a pessoa se alimenta, existe um aumento da glicose no sangue, esse aumento é maior e mais prolongado do que numa situação normal. No tecido adiposo, ou seja, no tecido gorduroso, a resistência à insulina faz com que haja uma secreção de gorduras do tecido adiposo para o sangue, e isso já vai contribuindo para o aumento das gorduras no sangue, que é uma outra característica que costuma ser observada nos casos de diabetes. Por outro lado, no pâncreas, a resistência ao efeito da insulina, porque ela também acaba desenvolvendo algum tipo de efeito, normalmente, no próprio pâncreas. Então, o pâncreas produz insulina, joga essa insulina na corrente sanguínea, a insulina faz efeito em vários tecidos outros, mas também acaba atuando no próprio pâncreas. Com a resistência ao efeito da insulina no pâncreas, o pâncreas começa a secretar uma quantidade maior de determinados hormônios que vão atuar no fígado, estimulando a fabricação de glicose no fígado, a fabricação de colesterol no fígado e de triglicerídeos também. Então, o próprio fígado, na pessoa que está com diabetes, acaba produzindo uma quantidade maior de glicose, de colesterol, de gorduras e lança esse produto todo na corrente sanguínea. Então a pessoa pode até dizer, ora, eu estou diminuindo a quantidade de açúcares, cortei o açúcar da alimentação ou diminuí significativamente e a minha glicose sobe. Sobe porque justamente o seu organismo está descompensado e o seu fígado está produzindo essa glicose. Então só fazer a dieta não vai resolver o problema. Existe um outro dado muito importante que é o seguinte: embora a insulina faça efeito principalmente no fígado, no tecido adiposo e na musculatura esquelética, a insulina não é necessária para a penetração da glicose nas células que formam a parede dos vasos sanguíneos.
Então, na pessoa que desenvolve diabetes, a elevação exagerada de glicose no sangue acaba fazendo com que essa glicose entre numa quantidade muito acima do normal nas células que formam a parede dos vasos sanguíneos. E isso gera uma perturbação no funcionamento dessas células. O excesso de glicose acaba perturbando o funcionamento de uma série de proteínas que existem dentro dessas células, e isso faz com que haja o desencadeamento de um processo inflamatório crônico na parede do vaso sanguíneo. Esse processo crônico de inflamação enfraquece a parede do vaso sanguíneo e esse processo todo é agravado pelo aumento das gorduras no sangue, que então vão penetrando com maior facilidade na parede dos vasos sanguíneos, levando a um processo de obstrução dos vasos sanguíneos pela gordura presente no sangue, formando então as placas de ateroma, popularmente chamadas de placa de gordura, mas não é tão simples assim. Na verdade, não é um simples depósito de gordura grudado na parede dos vasos sanguíneos, é um processo inflamatório crônico formado por células que vão engolindo as partículas de gordura na tentativa de destruí-las, mas não conseguem. São células de defesa e as próprias células da parede do vaso sanguíneo. E isso então gera um processo inflamatório crônico, acelera o processo de obstrução vascular e com isso então existe uma série de alterações que são vasculares e que estão relacionadas com todas as complicações do diabetes. Essas alterações vasculares podem afetar os vasos sanguíneos mais finos do corpo e por isso são chamados de complicações microvasculares, ou podem afetar os vasos sanguíneos mais calibrosos do nosso corpo, naquilo que a gente chama de complicações macrovasculares. As complicações microvasculares decorrem então da lesão dos pequenos vasos sanguíneos e essas lesões pioram com a pressão alta, com a homocisteína elevada, que é uma substância que é um indicador muito importante de risco cardiovascular, né? Ou seja, quando essa substância está aumentada no sangue, existe um aumento do risco de infarto, AVC e várias outras complicações, inclusive demência. E o colesterol LDL elevado também aumenta a incidência dessas complicações microvasculares. É lógico que o mau controle do diabetes durante o tratamento também acaba favorecendo o desenvolvimento dessas complicações microvasculares, que são a retinopatia diabética, uma lesão da retina, a estrutura do fundo do olho responsável pela captação da imagem, e esse tipo de alteração ocorre em 30% dos pacientes diabéticos e leva à formação de aneurismas muito pequenos e hemorragias. Aneurismas são dilatações na parede do vaso e eles podem se romper, gerando pequenas áreas de hemorragia. A área de hemorragia lá no fundo do olho, na retina, acaba dificultando a passagem da luz, dificulta a percepção da imagem, a pessoa começa a ter um declínio visual. Outras alterações da retina que também podem ocorrer na retinopatia diabética são o descolamento da retina e os edemas. Todas essas alterações levam ao comprometimento da visão e essas alterações todas, se não forem tratadas a tempo, elas podem acabar levando à perda completa da visão, à cegueira. Outra complicação microvascular é a nefropatia diabética, que afeta então os rins, ocorre em 50% dos pacientes que têm diabetes e leva à perda progressiva da função dos rins até o desenvolvimento de uma fibrose, ou seja, o rim é tomado por um tecido cicatricial duro que não tem a função normal de filtrar o sangue e isso leva então à necessidade de hemodiálise para evitar a morte do indivíduo, ou a pessoa tem que se submeter a um transplante renal. Outra complicação microvascular é a neuropatia, que também afeta cerca de 50% dos pacientes diabéticos, altera a sensibilidade nos membros e favorece o desenvolvimento do chamado pé diabético, uma ferida que pode aparecer principalmente na planta do pé,
tem uma área de necrose central, em volta, de modo geral, existe uma calosidade. Essa ferida, embora tenha um aspecto muito grande, profundo, de modo geral, ela é indolor, justamente porque a pessoa tem o comprometimento dos nervos e da sensibilidade dos pés, então a pessoa não percebe a dor, e um dos fatores que leva ao desenvolvimento da ferida do pé diabético é a penetração de pequenas pedrinhas, por exemplo, no calçado, e que o indivíduo vai andando e não sente. Normalmente a gente sente uma pedrinha qualquer dentro do calçado, mas a pessoa com neuropatia diabética, ela perde a sensibilidade e aí então pode ter pequenos traumatismos sem perceber, e isso então, com a glicose elevada no sangue, favorece o desenvolvimento de infecção, e essa ferida vai aumentando cada vez mais e se aprofundando, pode chegar até o osso. Então, esse tipo de complicação da neuropatia, e principalmente quando existe a ferida no pé do indivíduo, pode acabar levando à amputação. E essa amputação pode ser de uma área pequena do pé, às vezes só dos dedos ou de um dedo, depois da parte anterior do pé, mas pode acabar evoluindo para a amputação de todo o membro inferior. Existe também a possibilidade de, pela neuropatia, ocorrer uma alteração de funcionamento tanto do intestino quanto da bexiga, com diminuição da capacidade de esvaziamento da bexiga, da evacuação e alteração do funcionamento cardíaco, com desenvolvimento de uma série de arritmias cardíacas. Uma outra alteração microvascular é a microangiopatia cerebral, que é uma alteração dos pequenos vasos sanguíneos do cérebro, que pode aparecer em exames de imagem como tomografia computadorizada, ressonância magnética, e às vezes aparece com outro nome, que é o leucoaraiose, o termo, e aumenta muito o risco de demência e AVC, acidente vascular cerebral. Já as complicações macrovasculares, ou seja, que afetam os maiores vasos sanguíneos do corpo, tem também relação com o colesterol ruim, dito colesterol ruim, que é o colesterol LDL, a elevação de homocisteína, o tabagismo e o mau controle da glicose durante o tratamento. Essas complicações macrovasculares são o acidente vascular cerebral, principalmente o isquêmico. Existem vários subtipos diferentes e o diabetes aumenta o risco de todos esses subtipos de AVC isquêmico, e eles podem ocorrer em sequência. Então, às vezes, a pessoa tem um AVC e pouco tempo depois acaba tendo outro, e isso vai acumulando uma série de lesões que podem acabar levando ao desenvolvimento de sequelas mais graves ou até a morte. A incidência e o risco de morte por AVC é muito maior em indivíduos diabéticos do que em não diabéticos. A doença cardíaca isquêmica, e aí a gente tem a angina, o infarto, a insuficiência cardíaca, as arritmias cardíacas e também, mais uma vez, a incidência e o risco de morte por doença cardíaca é muito maior em diabéticos do que em não diabéticos. Outra complicação macrovascular é a doença arterial periférica, que decorre da obstrução dos grandes vasos, de modo geral, dos membros inferiores, e que leva uma dificuldade para o indivíduo caminhar, que sente muitas dores nas pernas, e a pessoa é obrigada então a parar de andar, a parar de fazer o exercício, para que essa dor diminua, e depois ela consegue voltar a caminhar novamente, no que é chamado de claudicação intermitente. A doença arterial periférica acaba agravando o problema da ferida do pé diabético. O diagnóstico do diabetes pode ser feito através de 3 exames, qualquer um deles, seja a glicemia de jejum, a medida da glicose no sangue com o indivíduo em jejum, a hemoglobina glicada e o teste oral de tolerância à glicose. Então são 3 exames diferentes, todos eles são úteis para o diagnóstico do diabetes. Existem vários medicamentos que podem ser usados no tratamento do diabetes tipo 2, embora para o diabetes tipo 1 apenas a insulina seja indicada e eficaz, mas a insulina também pode ser usada para o tratamento do diabetes tipo 2. O medicamento mais usado para o tratamento do diabetes tipo 2 é a metformina, que é uma droga de efeito bastante eficaz na redução da glicose, não provoca risco de hipoglicemia, ou seja, da diminuição exagerada da glicose no sangue, que é
uma complicação grave de alguns outros tipos de tratamento. A hipoglicemia pode levar à alteração de consciência e até à morte. Então, a metformina não provoca esse efeito colateral e nem produz aumento do peso do indivíduo. Reduz o risco de retinopatia e de nefropatia. Porém, é necessário fazer o acompanhamento da homocisteína no sangue, porque a metformina pode levar a um aumento ainda maior da homocisteína, principalmente em pessoas que já têm a homocisteína elevada. Então, a homocisteína alta aumenta o risco de infarto, de AVC e de demência, e ela precisa então ser tratada, principalmente quando existe a elevação decorrente do uso da metformina. A pioglitazona é um outro medicamento que não é muito usado aqui no Brasil e diminui o risco de todas as complicações do diabetes. Então, ele é muito pouco aproveitado aqui no tratamento do diabetes aqui no Brasil. Ele provoca um leve aumento de peso, tem algumas poucas contraindicações e, por causa disso, ele acaba não sendo muito utilizado, o que é uma pena. As sulfonilureias é uma classe de medicamentos que reduzem o risco de retinopatia, mas não de outras complicações do diabetes, e aumentam o risco de hipoglicemia e também levam ao aumento de peso. São medicamentos, de modo geral, de baixo custo e que são, assim como metformina, estão entre os mais utilizados para o tratamento de diabetes tipo 2. As gliptinas são medicamentos um pouco mais recentes que reduzem o risco de retinopatia e complicações do pé diabético, tem um custo mais elevado. As gliflosinas diminuem também o risco da retinopatia e são especialmente úteis em casos de nefropatia. As glutidas são úteis também na nefropatia e a insulina, que é muito usada, é muito eficaz na redução da glicose. Então, a insulina pode ser usada tanto no tratamento de diabetes tipo 1, que é a única opção, ou ser usada no tratamento de diabetes tipo 2 isoladamente ou em associação com outras classes de medicamentos. Porém, a insulina leva a um aumento do risco de hipoglicemia e quanto maior o número de episódios de hipoglicemia, maior é o risco da pessoa desenvolver demência. E muitas das vezes a hipoglicemia começa com valores de glicose no sangue que não são muito baixos, ali abaixo de 70, mas não muito abaixo disso, mas à medida que o tempo passa é possível a ocorrência de episódios mais graves de hipoglicemia com a glicose abaixo de 54. E isso aumenta muito o risco de morte. Então, é preciso muito cuidado com o uso da insulina. As variações da alimentação podem acabar fazendo com que a mesma dose de insulina acabe provocando uma queda mais acentuada da glicose no sangue, então é necessário fazer um acompanhamento bem de perto dos níveis de glicose no sangue quando se usa insulina como tratamento. Algumas desvantagens no uso da insulina são que o aumento da insulina no sangue, e que é uma consequência natural do tratamento com insulina, é que isso aumenta a fome. E aumentando a fome, a pessoa acaba comendo mais e aumenta o peso. E o aumento de peso dificulta o controle da glicose. Então existe aí uma tendência de uma necessidade progressiva de aumento de dose de insulina. E como eu disse, como a insulina não é necessária para a penetração da glicose nas células dos vasos sanguíneos, e isso provoca uma inflamação crônica e acelera um processo de obstrução dos vasos sanguíneos, o tratamento com insulina está relacionado com o aumento do risco de infarto e AVC. Então, é necessário ter em mente que todos os tratamentos do diabetes tipo 2 têm suas vantagens e desvantagens. Isso tudo tem que ser pesado em cada caso e muitas vezes é possível reaproveitar medicamentos que são aprovados e utilizados no tratamento de outras doenças para diminuir o risco de complicações do diabetes. Isso já está comprovado clinicamente. Além disso, existem outros produtos que são suplementos nutricionais ou nutracêuticos que têm um custo às vezes até baixo e que podem contribuir
para a melhora do controle da glicose e diminuir a incidência de complicações dessa doença. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado.